Alô, nação rubro-negra, alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Connect Fla, universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer ter vocês aqui para bater um rápido papo nesse domingo a respeito do desempenho do Flamengo na partida de ontem, no empate frustrante em casa, no Maracanã, contra a mediana e esforçada equipe do Atlético de Goiás. Empate esse que compromete bastante as expectativas rubro-negras no Campeonato Brasileiro. Bom, será um vídeo curto, mas vou procurar trazer algumas reflexões para vocês, rubro-negros, rubro-negras, que seguem aqui o canal Connect Fla. Vou pedir humildemente que, se você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like na live e vamos juntos aqui num rápido bate-papo num dia que, obviamente, a gente não fica feliz. O Flamengo tendo um desempenho como ontem, um resultado frustrante como o de ontem, todo rubro-negro, toda rubro-negra certamente acorda com o coração apertado e a gente não fica feliz. Mas vamos aos fatos. O Flamengo ontem não conseguiu repetir a boa atuação da quarta-feira passada, quando, apesar de ter saído derrotado pelo São Paulo no Maracanã, acho que foi um entendimento geral que o Flamengo na quarta-feira jogou bem, merecia a vitória, a qual não veio por falhas individuais, ora de menor gravidade, naquele lance do Arrascaeta, que poderia ter passado para o Bruno Henrique fazer o gol aos 30 e poucos do segundo tempo e matar o jogo, ora a falha de maior gravidade, ambas falhas graves, a de muito maior gravidade, a falha do goleiro Hugo Souza, que tentou driblar o Brenner e entregou o resultado, e o Flamengo sai derrotado diretamente por conta daquela falha individual, aquela irresponsabilidade do Hugo. Mas o Flamengo tinha feito uma boa partida. Todavia, o Flamengo não conseguiu repetir a intensidade, uma marcação alta no adversário, uma compactação entre as linhas. Alguns jogadores não conseguiram ter um desempenho individual satisfatório e o Flamengo, infelizmente, jogou de forma morna, apática, não é? Sem aquela vibração que a gente viu, e pegou um Atlético de Goiás super fechadinho, encaixado, que nos poucos contra-ataques que conseguiu encaixar foi muito veloz e em uma das suas investidas conseguiu empatar um jogo que o Flamengo tinha um relativo controle, ainda que não tivesse agressividade e intensidade. Depois que empatou, o Atlético de Goiás se fechou num ferrolho muito bem montado pelo Marcelo Cabo e o Flamengo não conseguiu agredir a equipe goiana. O Flamengo não conseguiu criar oportunidades sucessivas de gol, sufocar, fazer aquela pressão de um time que está precisando vencer. Tinha o controle da bola, tinha a posse de bola, jogava no campo do adversário, mas não conseguia êxito. Muito toque, muito passe, mas não conseguia agredir com finalizações sucessivas, criando perigo para o adversário. A verdade é essa. Algumas oportunidades claras e, infelizmente, num lance bizarro, uma oportunidade claríssima para que o Flamengo pudesse vencer o jogo aos 45, 46 do segundo tempo, numa jogada do Mateuzinho com a Arrascaeta, e o cruzamento vem à feição para o Lincoln. É um daqueles lances inacreditáveis, e o Lincoln, na pequena área, sem goleiro, não consegue fazer o gol. Não sei se a bola quica, se a bola bate em algum buraco, não tem desculpa, o cara é centroavante, o cara tá ali, ele tem que guardar. Fez lembrar aquelas bolas, aqueles lances inacreditáveis do David, e lamentável o que aconteceu, e o Flamengo perdeu a chance de ganhar o jogo, mesmo não jogando bem. O Flamengo teve a chance de ganhar o jogo e não matou o jogo. O Flamengo não soube matar o jogo, ele teve a chance, a bola do jogo sem goleiro. Eu digo que, assim como o Hugo Souza falhou com aquela patetice que ele fez, tentando driblar o Brenner aos 40 e tantos do segundo tempo, e aquilo custou um gol do São Paulo, que deu a vitória ao São Paulo. Ontem, a bola que o Lincoln perdeu, que não se perde, é uma falha tão comprometedora para o resultado como foi a do Hugo Souza. O Flamengo, mais uma vez, tem um resultado adverso. Eu vou considerar o empate um resultado adverso, não apenas pelas dimensões de Flamengo e Atlético de Goiás jogando no Rio de Janeiro, mas pelas pretensões que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro. Um resultado adverso, sim. E o Flamengo teve a chance de impedir esse resultado com a jogada bem feita, uma boa trama do Arrasca com o Mateuzinho, e a bola vem para o Lincoln limpa, era só fazer o gol. A falha do Lincoln é determinante para o empate. É evidente que o empate não se constrói apenas com a jogada do Lincoln, a bola perdida do Lincoln, mas ele teve a chance de desfazer o resultado do empate, colocando o Flamengo com os 3 pontos, estaria hoje com 38 pontos na tabela,
infelizmente, perdemos 2 pontos que serão muito, muito caros. Espero que não impeçam um título do Flamengo por 1 ou 2 pontos, mas esse é o tipo de jogo que lá no final você diz ali. É claro que o desempenho ao final do campeonato ele é o somatório de cada uma das partidas, mas tem partidas chaves, e essa de ontem, você estando empatando em casa contra um time que não tem pretensões sequer de G4, e você tendo a bola do jogo sem goleiro e você não faz o gol, fica com 1 ponto ao invés de 3. O Atlético Mineiro ontem jogou fora de casa contra o Corinthians, virou um jogo lá fora e teve a chance de matar e matou. O São Paulo saiu perdendo para o Fortaleza, virou, o Fortaleza empatou, e quando eles tiveram uma chance de matar, mataram o jogo. O Flamengo não matou o jogo. É o segundo jogo que o Flamengo tem uma bola cara a cara e não mata. Quarta-feira, contra o São Paulo, a bola parou no pé do Arrasca, o Thiago Volpi saiu com o zagueiro deles, o Diego Costa, ele perdeu o tempo da bola, a bola veio para o pé do Arrasqueta, o Bruno Henrique estava sozinho. Se o Arrasca rola para o Bruno Henrique, a chance era enorme de fazer o gol. O Arrasca tenta colocar, tirando do back, e perdeu um gol feito que poderia colocar o Flamengo com 2-1 na partida. Ontem, 1-1, 45, bola do jogo nos pés, e o Flamengo não faz, isso custa 2 pontos. O fato é, portanto, que o Flamengo, lamentavelmente, deixou de somar 2 pontos que eram fundamentais, deixou de ter a sua primeira vitória com o Rogério Ceni e de quebrar essa zica, esse jejum. O Flamengo, nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, só fez 2 pontos. 2 pontos em 12 possíveis. Um empate contra o Internacional fora, uma derrota para o Atlético Mineiro, uma derrota para o São Paulo e um empate contra o Atlético de Goiás. Já são 4 jogos no Brasileirão sem vencer, sendo 2 jogos em casa. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo fez apenas 1 ponto. 2 pontos em 12, 2 pontos em 4 partidas. Nesse meio tempo, o Palmeiras ganhou 4 jogos seguidos, o Grêmio ganhou 4 jogos seguidos e vão subindo na tabela. Hoje, o Palmeiras, por pontos perdidos, já está na frente do Flamengo. O Palmeiras está 1 ponto atrás do Flamengo, mas com um jogo a menos, que é com o Vasco em casa. O Palmeiras é franco favorito para essa partida. Ganhando esse jogo, o Palmeiras hoje estaria na tabela com 2 pontos na frente do Flamengo. O Atlético Mineiro está com 2 pontos na frente, um jogo a menos, que será contra o Atlético do Paraná. Provavelmente vencerá o jogo em casa. É claro que futebol é futebol, a gente não pode antecipar resultado. Eu obviamente, como qualquer torcedor do Flamengo, eu vou torcer para que o Atlético Mineiro tropece, mas já está com 3 pontos na frente do Flamengo, com 2 pontos, desculpa, na frente do Flamengo, e esse jogo a menos. Se vencer, 5 pontos na frente, 2 vitórias a mais. É uma vantagem bem confortável para você levar com mais da metade do campeonato já trilhado. E o São Paulo, que se vencer os 3 jogos que tem, né, abre uma vantagem aí de 9 pontos, com vitórias a mais também, em relação ao Flamengo. O Flamengo se complica no Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo, evidentemente, não depende só dele. O Flamengo, primeiro, depende de si, no que tange a não perder mais, a engrenar uma sequência de vitórias, mas ele vai precisar que os outros times, nos confrontos diretos, percam pontos e que eles percam pontos para os menores, para os pequenos. Não é porque não é apenas um time, não são apenas 2 times. Hoje, em bolo, hoje, você tem o Atlético, o São Paulo, o Inter, o Palmeiras. E vou dizer uma coisa para vocês. Esses 4 times aqui, se engrenarem vitórias sucessivas e o Flamengo não acordar, o Flamengo corre o risco de ficar fora do G4. De ter vaga direta para a Libertadores. Negócio estranho falar isso, né? O Flamengo franco favorito ao brasileiro e as coisas vão acontecendo de uma maneira inesperada e você vai vendo escorrer pelos dedos. Eu vou manter a minha esperança, como sempre, rubro-negro que sou, sempre acreditando que com a volta dos jogadores, com o elenco se reestruturando, o Rogério conseguindo ter tempo aí de treinar, ele vai ter uma semana de treinamento entre os 2 jogos do Racing daqui a 2 semanas. A gente não vai ter jogo pelo Brasileiro, o jogo com o Grêmio foi adiado. Na verdade, a gente tem mais 2 jogos aí pelo Brasileiro. Curitiba, agora no fim de semana, e o Botafogo, depois do jogo que seria contra o Grêmio. A gente tem agora esse jogo contra o Curitiba, o outro jogo que seria contra o Grêmio está adiado. Então, o Rogério precisa agora conseguir nos meios de semana, que serão 3 meios de semana, esse jogo de volta contra o São Paulo, os 2 jogos contra o Racing, construir os resultados nas Copas. A missão em São Paulo é uma missão difícil, não porque o Flamengo não seja melhor que São Paulo, eu reputo o Flamengo melhor que São Paulo. Não o Flamengo que jogou ontem, o Flamengo que jogou quarta, mas pelos desfalques. Né? É um jogo difícil. Não é impossível, ao contrário, se fizer 1-0 é pênalti. 1-0, amigo, qualquer jogo pode dar 1-0.
até de um time menor contra um time maior. O Flamengo não é menor que o São Paulo, e o Flamengo tem mais time que o São Paulo. Agora, futebol é jogado, né? É dentro do campo. Então, o Rogério tem um desafio que agora é conseguir classificar o Flamengo quarta-feira. A gente torcer, ter fé que isso possa acontecer. Ninguém perde jogo antes do jogo começar, ninguém é eliminado antes de entrar em campo, né? E o Rogério vai ter muitas dificuldades para escalar esse time na quarta-feira. Chega a notícia da lesão do Pedro na seleção brasileira, a lesão muscular do Pedro, já foi cortado pelo Tite. O Thiago Galhardo foi convocado pelo lugar do Pedro para esse jogo contra o Uruguai. O Pedro já deve estar, né, liberado, imagino eu, hoje no domingo, para se apresentar ao Flamengo amanhã, segunda-feira, mas sem condições de jogo. Se foi cortado por uma lesão muscular, provavelmente não tem condição de ir para o jogo de quarta-feira aí em São Paulo. Imagino que não teria como escalá-lo. Não posso aqui opinar, não tenho informações mais precisas, mas o que a gente supõe diante de um corte da seleção por lesão muscular, a gente não sabe se é panturrilha, se é coxa, né? O atleta certamente vai ficar um tempo fora. Além da lesão do Pedro na seleção, tivemos ontem a lesão do Thiago Maia e uma lesão na coxa do Gabigol. A gente não sabe se no caso do Gabigol foi apenas um desconforto muscular e isso poderia eventualmente permitir que ele vá a campo na quarta-feira, ou se de fato é uma lesão que realmente comprometa no mínimo uma semana, 2. Infelizmente, é inacreditável o que está acontecendo, o número de lesões ao mesmo tempo, parece que não acaba nunca. Torcer para que, quanto ao Gabigol, tenha sido apenas um desconforto muscular, que tenha incomodado ao ponto de ele não ter conseguido se desempenhar bem ontem. O Gabigol não estava conseguindo dar arranques, talvez travado ali pela coxa, com medo de estourar a coxa. A gente não sabe, não tenho como chegar aqui ser leviano fazendo um afirmativo, não tenho nenhuma informação sobre o quadro médico, clínico dele, sobre alguma imagem que tenha sido divulgada de algum exame quanto à coxa dele. Acho que será feito amanhã no Ninho, né? E quanto ao Thiago Maia, parece que foi joelho, parece que foi entorse. Infelizmente, se realmente se confirmar, pode ser um atleta que fique um tempo a mais longe dos gramados. O Flamengo, para esse jogo contra o São Paulo, dificilmente terá o Isla, não terá o Rodrigo Caio e, ao que tudo indica, pelas declarações do Rogério Ceni ontem, não terá o Felipe Luiz, que a gente esperava pudesse jogar. É um jogador que equilibra muito o time em campo, é um líder em campo, é um coordenador de posicionamento e é um jogador que ajuda muito nos jogos grandes, é um cara que não treme, é um cara que decide. Me parece que a gente vai sem o Isla, sem o Rodrigo Caio e sem o Felipe Luiz. Imagino eu que o time deva ir na defesa quarta-feira com Diego Alves, Mateuzinho. Não sei que dupla de zaga o Rogério vai escalar. Eu iria com o Tuller e com o Natan. Ou, se fosse o caso, Tuller e Léo Pereira. Quem diria dizer isso? Léo Pereira. Mas eu ainda iria com Tuller e Natan, apesar que eu acho que ele vai com Gustavo Henrique e Léo Pereira. E na esquerda, eu iria com o Ramon. Apesar da experiência do René, eu particularmente acho que o René não comprometeu no jogo de ontem. O jogador que teve uma atuação mediana, o time todo foi mal ontem. Talvez se eu pudesse destacar algo de positivo, destacaria a qualidade da assistência do Bruno, do Thiago Maia no primeiro tempo, aquele chute na trave, o esforço dele, a tentativa dele de se manter em campo, mas para mim também jogou abaixo. E o Vitinho, que para mim foi um jogador... Ele e o Mateuzinho, acho que são os dois que daria para você destacar alguma coisa de positivo. O Vitinho, o Mateuzinho, o Gerson... Mas o time não foi bem, a verdade é essa. O time como um todo não foi bem. E aí você vai para esse jogo de quarta-feira e provavelmente deve escalar o time com Diego Alves, Mateuzinho. Sinceramente, na zaga, não sei que duplo o Rogério vai. Eu até botaria o Tuller. Que a zaga que vai jogar contra o Curitiba deve ser Tuller e Léo Pereira, já que o Gustavo Henrique tomou o terceiro amarelo, o Natan também, pelo brasileiro. De repente, ele tentar entrosar o Tuller na zaga central e manter o Léo Pereira na quarta zaga. Eu ainda preferiria o Natan. E na esquerda eu iria com o Ramon, repetindo, apesar de reconhecer o esforço do René, a experiência do René. O Ramon é um jogador mais ofensivo. Eu acho que o Flamengo, para um jogo em que ele precisa fazer 2 gols para se classificar direto sem ter pênalti, a agressividade vai ser importante. Eu acho o Ramon lateral mais agressivo. O meio de campo deve ir com Arão e Gerson, as 2 volantes ali, já que o Thiago Maia provavelmente não vai jogar. Repito, não tenho informações sobre a lesão dele, mas sendo entorse, sendo joelho, é muito difícil que consiga jogar na quarta-feira. E aí você já não tem mais o Thiago. O Thiago, contra o São Paulo, ficou no banco, entrou no segundo tempo. Você iria com Arão e Gerson. E, possivelmente, ele vai entrar com Arrascaeta e Vitinho. O Arrasca ainda com muita deficiência na sua forma física, no seu ritmo de jogo. Não é o jogador que veio de mais de um mês parado e de 2 lesões seguidas. A gente sabe que não é fácil retomar
Às vezes o jogador entra ali, ele fica com medo de dar um pique, com medo de dar uma dividida e pegar mais uma lesão, ele está fragilizado ainda. Mas a gente imagina que ele vai para o jogo, que o Rogério vai com ele para o jogo. Então eu acho que ele vai com esse meio de campo, com Arão, Gerson, Arrascaeta e Vitinho. Na frente, Bruno Henrique mais um. A gente não sabe se o Gabi vai poder ir para o jogo. Se o Gabi não for para o jogo, Bruno Henrique e Michael, certamente o Bruno Henrique por dentro, como centroavante, como falso 9, e até revezando com a Arrascaeta. Então eu imagino um Flamengo com esses 6 jogadores, ou Gabigol ou Michael. Eu acho que a escalação é essa, é Arão, Gerson, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol ou Michael, dependendo de se o Gabigol terá condições de ir para o jogo. Particularmente, eu acredito que esse time do Flamengo, estando numa boa noite, como jogou a noite de quarta-feira, tem totais condições de vencer o São Paulo, não apenas de vencer por um gol de diferença, tem condições de vencer por 2 gols de diferença. O que a gente espera é que, pelo amor de Deus, que não se percam chances que não se podem perder em jogos que são fundamentais. O Flamengo não pode perder os gols que ele tem perdido fundamentais. O Flamengo perdeu 2 pênaltis contra o São Paulo naquele 4-1. O Flamengo tem perdido gols. O Bruno Henrique perdeu uma bola que ele chutou no travessão contra o Atlético Mineiro, quando o jogo estava 2-0. Se aquela bola ainda era 2-1, o Flamengo voltava para o jogo. Na pequena área, chutou no travessão. Ontem, o que o Lincoln nos fez testemunhar e a raiva que ele nos fez passar, eu não vou nem comentar. Não precisa comentar, é bizarro. Dá até raiva, você pega até fôlego para tentar manter a postura aqui e continuar fazendo aqui a apresentação do programa. Então, muito complicado é torcer para que o Flamengo, tendo a chance de matar o jogo, mate. Tomara que o Gabigol jogue, cara, e a bola caindo no pé dele, ele faça o gol. Tomara que se o Bruno Henrique tiver uma boa chance. O Bruno Henrique ficou muito apagado ontem no jogo, mas pelo menos naquela arrancada dele, ele lembrou o velho e bom Bruno Henrique, botou na frente, passada a larga velocidade, a arrancada que deixa a marcação para trás e o chute preciso. Tomara que ele consiga. A gente é flamenguista, a gente não pode torcer contra, a gente não pode ficar com energia negativa, né? O cenário não é favorável. A gente não tem ainda o Diego Ribas, provavelmente não estará ali no banco, é um jogador importante, principalmente em jogo grande, para entrar no segundo tempo. Não sei o Pedro Rocha se vai ter condição de jogo. Espero que sim. O Pedro Rocha entrou muito mal, muito fisicamente, totalmente fora de ritmo no jogo de quarto. O Rogério preferiu não colocá-lo ontem. Tomara que possa ser uma boa opção para o segundo tempo, até porque se ele vier com Gabigol e Bruno Henrique, ele só teria o Michael como opção. Eu não vou nem considerar o Lincoln como opção aqui. Se ele precisar jogar com o Michel por não ter o Gabigol, o Pedro Rocha vira a única alternativa. Se ele já está com Vitinho e Michel em campo, a única alternativa vira o Pedro Rocha. Certamente vai ter que levar garotos da base para o banco. Imagino aí que talvez convoque o Lázaro para fazer parte aí da delegação. São muitos desfalques e vamos torcer para que o Flamengo consiga se superar, que a mística dessa camisa apareça na hora certa, na hora decisiva, e que o Flamengo não seja eliminado da Copa do Brasil. O cenário na quinta-feira pode ser muito ruim. O Flamengo eliminado da Copa do Brasil e no Brasileirão vendo muitos times aí construindo resultados favoráveis na frente do Flamengo. Repito, o Flamengo hoje, se todos os times que têm jogos a menos jogarem e eventualmente vencerem, o Palmeiras passa o Flamengo, São Paulo na frente do Flamengo, Inter na frente do Flamengo, Atlético Mineiro na frente do Flamengo. E se fosse todo mundo com 2 pontos, como está ali a relação com o Palmeiras, que se vencer o jogo dele, fica 2 pontos na frente. O Inter, que está empatado com a gente, está na frente por saldo de gols, até vai, só que o Atlético Mineiro, se ele vencer o jogo dele, ele já bota 5 pontos de frente com 2 vitórias a mais. Então, na verdade, você precisa, né, fazer 6 pontos a mais, porque se empatar em pontos, eles ganham o número de vitórias. Né? E o São Paulo, se vencer todos os jogos dele, vai para 9 pontos de frente. É muito difícil tirar essa vantagem. Então, o Flamengo ele vai se complicando sem necessidade no Campeonato Brasileiro. Aí você vai dizer, pô, professor, mas ontem não tinha vários titulares, o time estava cansado. Eu concordo com você, ninguém ignora tudo isso, mas você não pode perder um jogo como se perdeu ontem, com a bola no pé dentro da pequena área, aos 45, você mata o jogo e vence. Aquele tipo de jogo que você não está bem, você tem que vencer. Você tem que vencer. Você não pode entregar 2 pontos numa briga dessa e deixar os adversários dispararem na competição. Então, hoje, infelizmente, eu acho que todos os rubro-negros, eu estou triste com o que eu vi ontem, não só pelo resultado do jogo, mas pelas perspectivas no Campeonato Brasileiro. Torcer para que, com a volta dos titulares, com todo mundo saindo de lesão, com a volta do Everton Ribeiro, que a partir do fim de semana que vem, a gente possa ter mais jogadores para escalar, o Rogério possa treinar quinta, sexta, sábado, para botar esse time para ficar pronto para o jogo do Racing. Tomara que o Flamengo não seja eliminado quarta-feira. Eu acredito muito na vitória do Flamengo. Se esse time que vai mesmo remendado, jogar bem, der liga, jogar motivado, como jogou na quarta-feira, pilhado, mordendo,
O Flamengo tem totais condições, é jogo aberto, assim como eles deram 2-1 aqui, a gente pode dar 2-1 lá, pode dar 1-0 lá, ir para pênalti e pode fazer 2 gols de diferença. Futebol é jogado. O Flamengo precisa passar quarta-feira pelo São Paulo. O Flamengo não pode deixar que aconteça essa eliminação. O Flamengo tem que jogar pela vida, jogar com alma, com garra, para vencer esse jogo e garantir essa classificação. E aí no Brasileirão, que seria talvez aquele campeonato que a gente dava como o mais certo, o menos arriscado, porque é um campeonato longo, todo mundo pensa, o Flamengo vai atropelar. É o campeonato que mais, hoje talvez seja o mais difícil para o Flamengo, porque a pontuação dos outros times está começando a ficar larga, 5 pontos de frente para o Atlético, se vencer, e deve vencer o Atlético Paranaense em casa. Se o São Paulo vencer esses jogos dele, contra o Botafogo e Goiás em casa, contra o Ceará é um jogo um pouco mais difícil fora, mas se empatar, fica com 7 pontos de frente. 7 pontos é uma diferença grande, são 3 rodadas de diferença para tirar. Vamos torcer. Valeu, nação! Se eu tiver novidades, trago para vocês aqui a respeito do Thiago Maia, do Gabriel, tá? A respeito da agenda do Flamengo para segunda e terça, a gente conversa aqui no canal. Não percamos a fé, sejamos sempre otimistas, mesmo num cenário que hoje não é favorável. O que eu desejo a você é que curta o domingo com a tua família, a vida continua, independente de tudo isso aqui. Eu agora vou pegar meus filhos, vou dar um passeio com eles, com a minha esposa, né? A vida tem que continuar e a gente tem que estar de cabeça em pé e tocar a vida adiante. Tá bom? Que quarta-feira o Flamengo possa ter uma vitória e se classificar na Copa do Brasil. Um beijo a todos, saudações rubro-negras e um domingo abençoado para a família de cada um de vocês.